Olá, bom dia. Eu quero ler com você nessa manhã para a nossa reflexão, texto de Lucas capítulo 6 e 7, versículos 6 e 7 do capítulo 2, que diz assim: E aconteceu que estando eles ali, Maria e José, em Belém, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Hoje é um dia, que a gente, aqui no Brasil, comemora e dedica, às nossas mães. Falar sobre mãe, a gente tem que ter muito cuidado para não cair numa redundância, redundância de expressões, de elogios, porque quando se fala essa palavra, ou quando alguém pronuncia um filho, usa essa expressão mãe, mãe, ele está à procura, de algo que naquele momento para ele é essencial. E o mais interessante, quando essa expressão mãe, ela é dita, às vezes nem sempre, dentro da fonética, dentro da expressão plena, do verbal ou da expressão literal, quem a escuta de pronto, se manifesta e se coloca à disposição, porque é um veículo, é um poço, é um manancial de dedicação e de desprendimento que se encontra ali armazenado, pronto para dispensar aquilo que lhe for necessário e que for possível. Quando a gente fala de Maria, a mãe de Jesus, a gente pode entender um pouco, disso quando ela vive alguns momentos na sua vida e ela primeiramente dá à luz ao seu filho Jesus. E deve ter sido uma alegria indizível, quando ela teve aquela oportunidade de pegar aquela criança nos seus braços. E também, se a gente for seguindo, a trajetória daquela criança e dessa relação mãe e filho, ela também deve ter ficado super orgulhosa quando, mesmo na sua simplicidade, mesmo na sua quase que invisibilidade enquanto pessoa, num contexto de sociedade à época, recebe a visita daqueles magos do Oriente, trazendo presentes caros, trazendo para ela, para aquela criança, uma série de lembranças, que eram dedicadas a pessoas importantes. Mas também, se a gente for seguindo, a trajetória do relacionamento daquela mãe com o seu filho, a gente também depara, em alguns momentos em que ela talvez tenha lançado uma série de questionamentos ao seu coração, quando ela vai se encontrar, com Simeão e com Ana, e ali, quando ele toma aquela criança nos seus braços, ele diz, coisas que talvez não alegrassem muito o coração dela. Quando ele diz lá no versículo de número, a partir do versículo 30, do versículo 25, ele toma aquela criança nos braços e louvou a Deus, por estar vivendo aquele momento, por ter visto aquela criança, ver nela aquilo que ele tanto esperava, aquela criança que Deus havia preparado, ante a sua face, e também quando ele diz a Maria, que aquela criança seria traspassada também por uma espada. Isso deve ter doído muito no coração daquela mãe. E também quando ela vivencia, a própria prisão, a própria humilhação do seu filho, quando ela presencia a crucificação e morte, sepultamento daquele filho, isso também deve ter trazido uma angústia muito grande aos olhos da mãe Maria. Agora,
da mesma forma que ela vivenciou a alegria de receber os seus filhos, seu filho nos braços, ela também teve o privilégio de, quando foram ao túmulo e ver que ele havia ressuscitado, ou seja, de que ele tinha vencido e cumprido a sua missão e voltado para os braços do Pai. E eu fiquei pensando, né, nesse dia a respeito da minha mãe, né, da minha sogra e muitas outras, né, que estão hoje nos braços do Senhor, quanto que elas lutaram, brigaram, né, quanto que elas desprenderam de esforço, de cuidado, de carinho, de oração, de vida na presença de Deus, para que, ainda que vendo seus filhos na alegria de tomá-lo nos braços, vendo seus filhos, né, crescendo, vivenciando experiências, mas não se entregando, né, aos pés do Senhor, para que tivessem a oportunidade de retornar. Não na forma da crucificação de Jesus, que era uma obra que dizia respeito à nossa redenção, mas sabendo essas mães de fé, de oração, de dedicação, de consagração a Deus pela vida dos seus filhos, não podendo vê-los, né, na segurança de que, estabelecido o tempo da morte, esses haveriam de estar com o Senhor, quão triste deve ser o coração dessa mãe. E aí eu fico imaginando e às vezes até pensando, né, que Deus às vezes toma para si, de forma antecipada, algumas mães, para que elas não passem pela dor, tamanho coração e o anseio da alma em ver os seus filhos, né, descansando no Senhor. Deus as toma para si de forma precoce e até antecipada à morte dos seus filhos. Nesta manhã, né, que a gente dedica um tempo para homenagear as mães, meu desafio a você, né, que não conhece a Jesus, mas sabe que sua mãe pede e insistentemente ora pela sua vida, que você reflita sobre isso. Experimente, dê a Deus um tempo, uma oportunidade para visitar o seu coração nesse dia e dê a Ele uma oportunidade de te mostrar quão amoroso e quão magnificente Ele é em relação à sua vida. E eu me lembro, né, ali no bairro da Concórdia, subindo aquelas ruas de paralelepípedo da Rua Guanabara, indo para a igreja metodista, e às vezes um domingo de manhã eu queria ficar dormindo, e quantas foram as vezes que minha mãe, né, ciente daquilo que era importante para a minha vida, me pegava pelas mãos e eu, resistente e relutante, muitas vezes, ela me arrastava, literalmente, né, subindo por aquelas ruas de paralelepípedo, franzininha que era, mas cumprindo, né, a sua missão, cumprindo a sua determinação de deixar incutido, né, de deixar gravado no meu coração a importância do amor de Deus sobre as nossas vidas, né? E eu dou muito louvor a Deus por aquela mulher, por ter insistido, por ter insistido na minha condução àquela igreja para receber ali os ensinamentos e ver inculcado no meu coração, né, aquilo que é o amor de Deus, de ter insistido nos tempos e noites de oração para que eu e meus irmãos pudéssemos conhecer a palavra e experimentar e ter um encontro, ter uma vivência próxima. Não porque ela falava, mas por conhecer de fato, por experiência própria, aquele que hoje é Senhor das nossas vidas. Então, na manhã desse dia, dou graças a Deus pela vida de você, mãe, que vive em oração pelos seus filhos, que se consagra, que busca e que dedica tempo na presença de Deus para que eles possam ter essa experiência e serem guardados por Ele. Né? Que nesta manhã Deus possa renovar sobre a sua vida o amor, a graça e a misericórdia. E você, filho, pense nisso, né? Que Ele te bendiga,
que Ele te fortaleça, que Ele te abençoe em todos os atos da sua vida, mas que sobretudo, né, que sobretudo, você que talvez conheça a palavra, tenha já experimentado viver, né, no tempo dessa graça. Hoje, quem sabe, você pode dar um presente à sua mãe, deixando que Jesus cumpra em sua vida, né, aquilo que Ele propôs e aquilo que está firmado no coração da sua mãe. Que Ele te bendiga e Ele te abençoe em todo o tempo e em tudo que você for realizar. Um abraço.